Fala aí galera, beleza? Tô vindo aqui mais uma vez no canal Exposta Bola para falar um pouquinho do retorno do futebol aqui no Brasil. Dessa vez uma notícia que na verdade não me pegou tanto de surpresa assim, porque eu já vi algum tipo de sinalização assim do futebol carioca, né? O retorno das atividades está autorizado. Existe uma polêmica muito grande lá porque alguns times voltaram aos treinamentos já no mês passado, alguns times voltaram há menos tempo e Botafogo e Fluminense sequer voltaram ainda às suas atividades e o retorno pode ser daqui a 2 dias, isso aí, daqui a 2 dias mesmo, tá muito em cima e o futebol carioca pode voltar a qualquer momento. Eu vou falar um pouquinho dessa polêmica e vou repercutir um pouco trazendo a minha opinião aqui também sobre o retorno das atividades agora. Desde já eu peço para vocês, se não forem inscritos aqui no canal, se inscreve aqui rapidinho para dar uma forcinha pra gente. Deixa o like aqui no nosso vídeo, beleza? Também vou convidar vocês a acompanharem as nossas redes sociais, que lá no Instagram eu vou estar trazendo todas as novidades bem mais rápido aqui, né? Esse vídeo é mais para trazer a notícia, trazer a informação e também lá eu vou estar atualizando aos poucos sempre que eu tiver mais alguma atualização sobre isso. Mas vamos lá falar um pouquinho desse retorno das atividades. É algo que me causa muita estranheza se a gente for comparar o Brasil com os países europeus. A gente olha lá na Europa, o futebol já voltou. Só que o pico da quantidade de contágio, da quantidade de mortos por causa dessa nova pandemia, já passou faz tempo, né? Faz uns 2 meses. E os países voltam depois de muito tempo. No momento em que eles já têm um controle sobre o seu sistema de saúde, já tem mais um certo controle. Tem muita gente já no país que está com anticorpos, que já está protegido, né? E também quando o sistema de saúde já sai daquele momento de que não tem mais lugar disponível, né? Não tem mais leitos disponíveis. Aqui no Brasil, a gente ainda está num momento em que a quantidade de contágios é muito alta, a quantidade de mortos também é muito alta e ainda há possibilidade de uma subnotificação, porque o Brasil é um país muito grande e alguns times até do Rio de Janeiro não sequer fizeram testagem nos seus elencos, então não tem condições de ter um panorama do futebol, não tem condições de você saber como é que você tá em quesito de proteção, né, daquelas pessoas lá dentro. Então eu fiquei muito espantado com essa decisão do Rio de Janeiro de voltar agora às atividades do futebol. Vou ler algumas notícias que tem aqui também, né, para trazer as informações completas aqui para vocês. O Fluminense e o Botafogo rejeitaram a volta do campeonato, apesar da prefeitura autorizar o retorno das atividades. Uma notícia de hoje também é que o prefeito Marcelo Crivella está esperando um contato, né, entre Fluminense e Botafogo e a federação para eles tentarem fazer algum tipo de negociação para que eles aceitem a volta do campeonato. Um grande detalhe que eu vi também, uma entrevista do próprio prefeito da cidade do Rio de Janeiro, é que essa negociação entre a federação e os clubes, se ela não acontecer, né, se os clubes rejeitarem jogar, ele mesmo disse que os clubes têm todo o direito de não quererem jogar e podem tentar adiar suas partidas para julho. Só que aí vai a minha opinião sobre essa situação. Se você vai voltar a uma competição, você tem que voltar todos os jogos para que todo mundo tenha aí a mesma condição de disputa, né? Se voltar agora exatamente, Botafogo e Fluminense não vão ter condições de disputar no mesmo nível, fisicamente falando, né? E de entrosamento também, porque os outros times já estão treinando há mais tempo. Fluminense e Botafogo não estão treinando, então vão voltar fora de ritmo e não vão conseguir jogar tudo que podem jogar. Eu acho muito errado essa volta ao futebol nesse momento também, porque eu já falei, né? Os times não têm todo um panorama da quantidade de contágios, né? O próprio Vasco, quando voltou aos treinamentos, afastou 16 atletas. Voltou aos treinamentos no começo de junho e teve alguns jogadores afastados. Então, qual é o panorama que a gente tem do futebol agora? Como é que a gente vai poder proteger os atletas? Como é que a gente vai poder proteger os profissionais? Só com o afastamento social? A gente já viu que aqui no Brasil essa questão do afastamento não funciona muito não, né? O povo tá na rua aí fazendo festa. Mesmo com todas as condições de proteção, higiene e segurança, não é o momento ainda de a gente voltar ao futebol, porque tem a questão do transporte, cara, tem a questão também de que no campo não vai ter condições de você se proteger, né? Você vai ter o contato, sempre vai existir, é futebol, pô. Então, você não vai fazer também
todos os dias, teste nos seus jogadores, né? E aí os treinamentos no dia a dia, como é que vai ser? Se um cara se contaminar, ele contamina o elenco inteiro, velho. Todo mundo vai estar contaminado. E aí imagine um time de futebol perder o seu principal atleta, por exemplo, perder 2, 3 jogadores, por exemplo. Imagina o Flamengo perde, sei lá, bota aí o Gabigol, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Perde os 3 para jogar. Qual é o prejuízo aí, né? E se for uma equipe que não tem o elenco que o Flamengo tem, o Fluminense perdeu o Nenê, por exemplo, o Fluminense perdeu o Fred também, imagina. Então, são equipes que em algum momento podem sofrer com isso tudo. Não é o momento da gente voltar agora com as atividades, né? Exatamente por isso. A gente ainda está num momento de contágio muito alto. A gente tem que ainda se proteger. O futebol não é uma prioridade agora para o Brasil. Eu sei que os clubes querem tentar, né, voltar às atividades porque tem suas contas para pagar e tudo, só que eu acho que para efeito de auxílio, a CBF poderia ajudar os clubes menores. E os clubes maiores, eles têm condições de negociar com seus atletas. Tem sim. Alguns não negociam porque não querem, os atletas às vezes não querem também, mas os clubes maiores vão sobreviver a isso tudo. Alguns vão se endividar, outros vão conseguir negociar, outros vão puxar um caixa que eles tinham e vão conseguir sanar suas dívidas. Mas os clubes grandes vão sobreviver. A preocupação são os pequenos. E aí os pequenos vão voltar agora para jogar o quê? Faltam algumas rodadas só do Campeonato Carioca. E depois eles vão fechar. Então, poxa, eu acho que ainda a prioridade da gente deveria ser deixar os estaduais em stand-by e quando tiver uma condição segura para o Brasil, voltar às competições nacionais para terminar esse campeonato desse ano no final da temporada. Eu acho que é o mais prudente a se fazer agora e não voltar às atividades adoidado assim, na doidice, né? 2 dias, daqui a 2 dias vai voltar. Pronto, os caras anunciam assim, anunciam hoje para voltar daqui a 2 dias. Não é assim. Na Europa, eles anunciavam para voltar no outro mês, né? Daqui a 1 mês vai voltar, daqui a 3 semanas vai voltar, daqui a mais de 1 mês vai voltar. Então, aqui no Brasil, as coisas estão sendo feitas muito atropeladas desse jeito assim. Aqui no Brasil, vírgula. No Rio de Janeiro está sendo feito desse jeito, né? E alguns outros locais, por exemplo, eu até falei sobre esse assunto em outro vídeo aqui no canal. No dia 9 de junho, a Federação Catarinense anunciou o retorno da sua competição no dia 8 de julho, ou seja, 1 mês depois, como eu falei, né? Tomou o exemplo da Europa e agora está começando a fazer seus protocolos de segurança, né? Está começando a retornar suas atividades aos poucos para daqui a 1 mês poder voltar às suas atividades de forma regular, né? Então, as coisas não podem ser feitas de maneira tão atropelada como está sendo feita assim no Rio de Janeiro. Aliás, vou te contar, viu? O que o Rio de Janeiro tem feito de esculhambação nesses últimos meses, né? Não só dias agora, não só por causa desse momento agora, mas o Rio de Janeiro não tem sido um sinônimo de organização em qualquer aspecto, né? Me desculpa a todos os cidadãos lá do Rio de Janeiro, né? Quem nasce no estado, quem nasce na cidade, mas realmente o Rio de Janeiro tá uma grande bagunça. Eu morei lá até 2014 e depois que eu saí de lá, coincidentemente, o estado tem piorado bastante a sua gestão. Já não era um exemplo de gestão, né, como todo o Brasil, mas tem piorado bastante o estado do Rio de Janeiro e dá mais uma aula de deselegância agora. Então, pessoal, agradeço a todos que estão acompanhando aqui o nosso canal. Obrigado aí pela força que vocês vêm nos dando e eu espero também a sua opinião aqui sobre a volta do futebol de maneira assim imediata ou como é que deve ser feita aí. Qual a sua opinião? Fala aí um pouquinho com a gente também, diga aí. Valeu, galera. Grande abraço a todos, até nosso próximo vídeo. Valeu, galera.